Numa breve introdução, Paulo falou em Romanos 7 mais sobre as angústias humanas. Ele falou muito sobre o estado miserável do homem. Ele falou, se questionando, né, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele responde, graças ao nosso Senhor Jesus. Ele fala muito sobre como no homem interior há um dilema, há uma batalha, né, contra o pecado, contra as próprias inclinações. E aí agora no capítulo 8, ele vai subir para a convicção da salvação e da esperança, o que dá esperança para o cristão. Eu convido os irmãos para nós lermos do versículo 1 até o versículo 17, e aí nós vamos voltar versículo por versículo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Vamos ler até o 12, para não ficar tão longo, e aí depois a gente continua. No versículo 1, nós vemos que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais condenação? Nós já estudamos ao longo do livro de Romanos a justificação de Cristo na cruz. E é o que Paulo retorna aqui logo no início do capítulo 8. Por causa da justificação através da obra de Cristo Jesus, nós não temos mais a condenação. Nós não estamos mais numa situação de réu, mas a partir da justificação, nos encontramos agora numa situação de filho. E Paulo está falando aqui que essa decisão, esse ato da justificação, é um ato jurídico, porque nós estamos diante do tribunal de Deus, é um ato irrevogável, ou seja, não tem como mais mudarem esse cenário. Cristo morreu, venceu a morte e nos deu o perdão, e ele é irrenunciável, ou seja, a sentença ela já foi aplicada. Cristo morreu por nós e nós temos a sentença de compreendermos que não somos mais culpados. Na verdade, toda a nossa culpa esteve, no Senhor Jesus na cruz. Nós aprendemos na Bíblia que o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu e enfrentou a morte em nosso lugar, por nossos pecados. Ou seja, não há mais dívidas diante de Deus para aqueles que creem e permanecem crendo no Senhor Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, no versículo 1 ele falou que não há mais condenação. No versículo 2 ele fala que não há mais escravidão. Ou seja, nós não somos mais prisioneiros, nós somos livres. Nós não estamos mais refém do pecado e das nossas inclinações. Mas a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Senhor, nós conseguimos caminhar em santidade, apesar de, com certeza, cairmos, infelizmente, em erros, ainda tropeçarmos, mas não estamos mais numa condição de escravidão, de cegueira, porque a lei do Espírito da vida nos livrou, ou seja, nos libertou da lei do pecado e da morte. A partir de agora, o Espírito Santo habita em nós. E, portanto, nós passamos a ter a sensibilidade de obediência, de retidão, de piedade. Passamos a caminhar como pessoas livres e não mais como pessoas escravas do pecado. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne,
Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Aqui Paulo fala sobre a lei, né? E a lei, ela é boa, a lei é santa. O problema estava em nós e permanece em nós. Nós, enquanto seres humanos, que carregamos em nós uma natureza caída, que não tínhamos a capacidade de obedecer e de seguir a lei. A lei, ela exige de nós perfeição, e nós somos seres imperfeitos. A lei exige santidade, e nós somos pecadores. Portanto, o problema em relação à obediência à lei não estava na lei, mas sim em nós. E a nossa salvação, isso aponta, né, para a obra de Cristo, ou seja, a nossa salvação ela não veio por meio das nossas obras em obediência à lei, mas veio a partir da obra de Cristo na cruz, feita a partir do Senhor Jesus, né, como nosso mediador, fiador e responsável pelo nosso perdão dos nossos pecados, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo aqui, ele complementa o versículo 3, falando qual é o propósito da redenção. É santidade, né? A justificação do Senhor Jesus, ela nos leva para um caminho de santidade. O Espírito Santo, ele nos capacita, a partir da obra de Cristo, para que nós tenhamos novidade de vida, para que a gente não viva mais como antes, como outrora, como o velho homem. E isso nos leva a viver segundo os preceitos da lei, ou seja, de forma santa, de forma piedosa, sabendo que não há mérito em nós, mas que o Senhor, ele opera através do seu Espírito essa boa obra, num processo de santificação. E é importante, meus irmãos, nós nos atentarmos para a ação do Espírito Santo nesse processo de santificação. O Evangelho ele não é uma autoajuda, o Evangelho ele não nos diz que nós somos poderosos e que nós temos a capacidade de obedecer a Cristo por nossas forças, porque isso é mentira. O Evangelho ele nos mostra a nossa condição pecadora e que o Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, opera milagrosamente em nós uma obra que nos faz caminhar em santidade, que nos faz caminhar de forma santa. Ou seja, a partir da obra do Espírito Santo, nós somos livres e agora sim nós temos uma disposição para caminhar em obediência e caminhar em santidade. Portanto, o ponto aqui é que nós em nós mesmos não temos a capacidade de obedecer a Deus, mas através da boa obra dele em nós podemos agora caminhar nessa forma. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Nós vemos aqui Paulo entrando em relação a duas coisas antagônicas, carne e Espírito. Um questionamento, quando o Senhor Jesus nos converteu, a nossa velha natureza ela deixou de existir? Não, a gente continua carregando essa velha natureza. Mas a diferença é que quando nós fomos justificados, nós passamos a ser filhos de Deus. E agora a nossa relação com Deus é de pai para filho e não mais de um juiz em relação a um réu. Portanto, quando uma criança erra, o seu pai disciplina essa criança. E é assim que Deus faz conosco. Nós não temos mais a condenação da ira ser derramada por nós porque Cristo pagou. Mas agora nós temos uma relação de pai que sempre está disciplinando o seu filho para que ele caminhe nos caminhos corretos, nos caminhos santos. Quando nós cometemos um erro, portanto, a gente não perde a nossa salvação. A salvação não é algo que nós perdemos. Ela está garantida a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus. Mas a partir de agora, quando nós erramos, nós perdemos a alegria da salvação. Nós nos encontramos em um lugar de tristeza, de angústia, porque nós sabemos que nós fizemos aquilo que não deveríamos fazer. E aí sim nós somos levados ao arrependimento, encontramos graça, perdão e novidade de vida. Portanto, o pecado ele passou a ser um acidente e não uma prática, pois aqueles que praticam e vivem na prática do pecado jamais creram no nosso Senhor. O prazer agora ele não está mais em fazer aquilo que o velho homem fazia, mas está na lei do Senhor. Versículos 6 ao 8. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diante dessas duas coisas antagônicas, carne e espírito, nós vamos ver agora no versículo 6 a 8, os resultados
desses opostos, né? O que nós escolhemos. E Paulo ele está falando aqui sobre a depravação total, né? Sobre o estado do homem totalmente separado de Deus. Os que estão na carne, eles não podem obedecer a Deus. E isso mostra que nenhum de nós, se não fôssemos alcançados pelo Senhor, teríamos a capacidade de nos achegarmos a Ele. Ele mostra que o homem está totalmente depravado quando ele não está em Cristo. E não há capacidade em nós de obedecermos a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não existe nenhum crente sem a obra do Espírito Santo. É o Senhor, através do seu Espírito, que nos converte, né, e que nos regenera, né, que nos tira da condição de pecado e de total depravação para um estado de obediência, né, de retidão. E nós louvamos ao Senhor por essa obra que é exclusivamente dele e que não há mérito nenhum da nossa parte. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. No 10, nós vemos que Cristo está em nós, ou seja, nós somos seres habitados, né? O próprio Deus, ele habita em nós, e nós vimos no 9 que é o Espírito Santo que habita em nós. No 10, nós vemos que é o próprio Cristo. E Paulo, no livro de Efésios, ele fala muito sobre Deus Pai também em nós. Ou seja, nós somos seres habitados pela Trindade, pelo próprio Deus. E a partir do momento em que Ele está em nós, o nosso espírito ele é vivificado, né? Nós somos regenerados a partir da presença de Deus em nós. E é algo que eu sempre fico refletindo, né? Como Deus, o Criador dos céus e da terra, né? Um ser inimaginável e imensurável, né? Escolheu também habitar em nós, né? Seres tão pequenos e insignificantes, né? E nós louvamos ao Senhor por isso, porque é a partir disso que também nós somos transformados todos os dias. Versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o Espírito Santo, ele também nos foi dado como garantia de que o nosso corpo, ele também ressuscitará. A mesma obra que ocorreu em Cristo quando ele enfrentou a morte e ressuscitou, nós podemos caminhar com essa certeza e convicção de que também ocorrerá conosco, né? Nós temos a promessa da glorificação, de que nós seremos regenerados e que a boa obra ela será feita em plenitude, né? Ela será completa. E a partir desse momento, quando isso ocorrer, né, nós iremos viver num corpo sem mácula, né, sem inclinações, sem manchas, né, sem fraquezas, mas um corpo de glória, né, glorificado pelo próprio Deus. E nós devemos viver ansiando por isso, né? Essa deve ser a nossa esperança, porque os dias são maus. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Ou seja, nós somos devedores daquele que nos deu força, daquele que nos deu esperança, daquele que é detentor de toda a glória. Nós não somos mais devedores da carne, como o velho homem, como o nosso antigo estado, né, natural e como ser. Nós não temos que viver na carne, mas nós precisamos lembrar sempre da certidão de óbito. É algo até que eu assisti uma pregação que é muito engraçado. Nós devemos caminhar, andar com essa certidão de óbito. Ou seja, o velho homem, ele morreu. Ele não vive mais. Portanto, nós não podemos mais voltar às velhas práticas. Ele está morto. Nós somos novas criaturas. E apesar dos erros, né, e dos nossos tropeços, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Cristo, né? E nos lembrarmos disso diante das tentações, né, diante dos momentos de fraqueza. Que nós não somos devedores da carne, e sim do Espírito. 13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Nós que passamos pela regeneração, pela justificação, nós fomos seres passivos. Ou seja, nós não fizemos nada para que isso acontecesse. Nós não tivemos participação nenhuma, né? Quando ocorreu a justificação, quando ocorreu a nossa conversão,
Nós não tivemos participação nenhuma. Mas na santificação, nós temos um trabalho a ser feito, né? Há um esforço que deve ser empenhado da nossa parte, a partir da força e do poder do Espírito Santo em nós, para que a gente continue a progredir nessa caminhada, né? É como se a santificação, ou melhor, é como se a justificação fosse um ato exclusivo de Deus e de uma forma única, e a santificação como um processo, como uma maratona, em que o Senhor vai nos moldando, nos transformando, a partir também de uma disposição nossa, do nosso coração, de querer mais do Senhor, de aprender mais dele, né, e de sermos mais parecidos com ele. E nós precisamos ter uma posição radical realmente, né, de querer isso, de buscar isso, né, não sendo sóbrios, mas sendo intensos nessa busca, sabendo que o Senhor ele nos fortifica nessa esperança da glória, na esperança do que há por vir, né? Nos lembrando da palavra de Jesus. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Ou seja, o Senhor nos chama para uma radicalidade, né? A santificação é um processo que deve ter da nossa parte um empenho muito grande. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, aqui Paulo está, né, rebatendo a ideia da paternidade universal de Deus. Deus não é pai de todo mundo. Deus é pai daqueles que ele elegeu para serem filhos, né? O texto ele está nos mostrando que os guiados pelo Espírito, eles são os filhos de Deus. Ou seja, os que são guiados pelo Espírito são levados para as fontes da vida, para a santificação, para as boas obras, para a mansidão, para a alegria, para a paz, para a bondade. E é aí que nós vemos quem são os filhos de Deus, né? Não existe a ideia de paternidade universal. Deus é criador de todas as coisas, mas ele é pai daqueles que ele elegeu para serem os seus filhos. Por isso que ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É aí que nós vemos a evidência de que nós somos filhos, né? Se nós estamos sendo guiados pelo Espírito. E aí que entra os frutos, né, que nós produzimos enquanto testemunho. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quando nós olhamos para a adoção humana, nós vemos que é sempre algo planejado, né? O casal ele decide numa atitude muito bonita, né, numa decisão muito bonita, adotar uma criança. E diferente de uma gravidez, que pode ocorrer de forma não planejada, né, de uma forma mais natural. E é de fato o que Deus fez em relação a nós. Ele nos predestinou para sermos filhos. Ele nos escolheu, e não porque somos melhores do que os outros, mas porque assim Ele quis, né, em sua vontade, que muitas vezes não é mensurada por nós enquanto seres humanos, mas não somente nos fez filhos, mas como também nos fez co-herdeiros com Cristo, né? Agora nós também temos direito à herança, mesmo sendo, né, totalmente imerecedores disso. E adotados pelo Abba Pai, né, que significa paizinho, né, o pai querido, que é um sinônimo de intimidade, né? Não tira o caráter soberano de Deus, o caráter, né, de um Deus que é irado, que é Senhor sobre todas as coisas, mas como um Deus que ele é Pai e que nos convida a vivermos uma vida de intimidade, né? De proximidade, ao ponto de podermos nos relacionar com Ele todos os dias, em todo momento. 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito ele é testemunha de que nós somos filhos de Deus. Nós devemos ter certeza e contentamento nessa verdade, né, que nós somos filhos de Deus. E é o próprio Espírito de Deus que testifica e que nos traz essa certeza, né? E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, é aquilo que nós conversamos. O Senhor não só nos deu a graça, né, e o amor imerecido de sermos filhos, como também de co-herdeiros com Cristo, né? O único justo, o único merecedor de toda a glória e honra, né? E nós somos um com Ele. Louvado seja o Senhor por isso. A partir de agora, do 18, né, ele vai se dirigir a nós como alguém consciente dos nossos sofrimentos, dos nossos dilemas terrenos,
no tempo presente, mas com um convite para que a gente olhe para o porvir, para aquilo que o Senhor tem preparado. Paulo ele não vai se mostrar como alguém insignificante, no sentido de que ele não olha e não sabe a nossa realidade, mas inspirado pelo próprio Deus, ele vai falar sobre a nossa realidade difícil, mas com uma esperança gloriosa, né, do que está sendo preparado pelo próprio Deus. Vamos ler do 18 ao 30. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Acho que está bom aqui, aí depois a gente continua. No 18, nós vemos que, porque por mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós vemos aqui que a natureza ela está gemendo, ela está numa dor profunda. A queda do homem no Éden, essa queda não trouxe consequências negativas apenas para nós, enquanto seres humanos. Mas o pecado ele atingiu toda a criação. E o trabalho que era suave, ele passou a ser agora com o suor do nosso rosto. A terra que produzia somente frutos, passou a produzir também espinhos. Ou seja, nós vemos no 20 que a criação está sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a natureza, a criação, não tomou a decisão de se entregar à vaidade, mas ela foi colocada nessa situação, como vivendo num cativeiro. Por consequência do pecado, não somente nós, seres humanos, mas toda a criação foi entregue a um estado de pecado e todas as consequências dele. E contrariando a ideia de Darwin, Paulo aqui aponta não para um evolucionismo da criação, mas para um caminho contrário. Ele aponta que a criação, né, o mundo, ele está se degradando cada vez mais. Ele está caminhando para cada vez mais uma doença profunda. E isso devidamente por causa do pecado. E vemos que a natureza ela aguarda com ardente expectativa. Para o quê? Para a manifestação dos filhos de Deus. Para a revelação dos filhos de Deus. De forma glorificada. Ou seja, a natureza também será liberta desse cativeiro do pecado, das consequências do pecado. Os novos céus, a nova terra, a partir da restauração de todo o cosmos de Deus, é um motivo de esperança não só para nós, mas também para a natureza, para toda a criação de Deus. Versículo 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo está enfatizando que não só a natureza, mas também a igreja geme, né, numa ardente expectativa. E se trata da mesma esperança, ou seja, de aguardarmos com expectativa o corpo glorificado, o corpo incorruptível, né, na semelhança do Senhor Jesus. E nós devemos, de fato, ter nisso a nossa expectativa, a nossa esperança, né? Não alimentada por coisas da terra, por riquezas ou por aquilo que vemos, mas por aquilo que está por vir, né? É o que nós vemos no 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Ou seja, nós ainda estamos no mundo caído, ainda tropeçamos em pecados, ou seja, nós precisamos ter paciência, esse tempo ainda não chegou, mas ele virá, né? No bom tempo,
separado e definido pelo próprio Deus, nós viveremos e com paciência aguardamos, né, pelo findar dessa boa obra. 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos que a natureza está gemendo, que a igreja está gemendo, e também o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui que o Espírito Santo também está gemendo. Nós precisamos refletir desde o início. Paulo fala que da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Eu acho que nós temos plena consciência de que nós somos fracos, né? Primeiro, a fraqueza física, né? Desde criança, nós somos dependentes, né? Nós precisamos de alguém para nos ajudar e no findar da nossa vida, muito provavelmente a gente também vai precisar de alguém para nos ajudar, né? E durante, né, o curso da nossa vida, nós passamos por doenças, passamos por dificuldades, né, no nosso corpo, ou seja, nós temos a compreensão da fraqueza física, mas nós também somos fracos moralmente, espiritualmente. Ou seja, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Isso evidencia a nossa fraqueza. O que nós queremos fazer, nós não somos capazes de fazer. Nós somos fracos. Exatamente. E por quê? Porque falta ao homem poder, falta ao homem capacidade de suportar, de resistir às suas inclinações, né? Mas aí é isso que Paulo está falando, aí que entra a intercessão do Espírito, aí que entra a ação do Espírito Santo em nós, ou seja, o Senhor Jesus intercede por nós, nos livrando da condenação eterna, e o Espírito como uma divindade em nós, né, orando por nós de forma sobremaneira, de forma sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse sabemos, né, no início do versículo, no original é algo concreto. Ele é relacionado à matemática, ou seja, algo exato. Então, é uma certeza absoluta, né? Nós não duvidamos dessa certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos que não são algumas coisas, e nem poucas coisas, mas todas, incluindo as coisas ruins, né? As boas e as ruins. Primeiro, ele não fala que são todas as coisas boas. Muitas coisas ruins acontecem e acontecerão conosco nesse mundo. Mas o que Paulo está falando aqui é que nós, os que cremos, temos as nossas vidas nas rédeas de Deus. O Senhor controla a nossa vida. Portanto, Ele tem a capacidade de converter até as coisas ruins, até as coisas que são desagradáveis a nós, em coisas boas. Né? E nós precisamos entender o que de fato é esse bem, né, que o apóstolo Paulo está falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Nós precisamos entender que muitas circunstâncias adversas nós nem vamos sequer entender. No livro de Jó, diante de tudo aquilo que ele estava passando, ele fez 16 perguntas a Deus e 34 queixas. E em meio àquele todo sofrimento, a resposta de Deus para ele foi o silêncio. Ou seja, nós podemos até não entender o que Deus está fazendo, mas nós precisamos ter e entender que quem está fazendo é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ou seja, Ele está fazendo por nós e não contra nós. Então, tudo que nós estamos passando, ainda que de forma desagradável, é para o nosso bem. Né? E quando nós vemos o que é esse bem, o bem é sermos parecidos com Jesus, né? É sermos cada vez mais parecidos com o nosso Deus. É o grande projeto de Deus para nós, nos fazer parecidos com o nosso Senhor. Versículo 30. E aos que predestinou... Não, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo aqui explica sobre esse bem, que é sermos conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou.
Ou seja, a salvação, ela não começou aqui na Terra, né? Planejada por nós, em nenhum momento. Ela foi planejada e predestinada por Deus, desde antes das fundações do mundo. E nós só o amamos porque Ele nos amou antes. Nós precisamos lembrar da fé como uma consequência desse ato, não como uma causa, né? Nós não temos fé e por isso nós somos salvos, mas nós somos salvos e por isso nós cremos. Além de nos predestinar, assim como nós vimos, e aos que predestinou, a esses também chamou. Nós precisamos nos lembrar do Evangelho de João, né? As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Paulo ele está falando sobre a regeneração, do momento em que o Espírito nos chama, de uma forma irresistível, de uma forma que nós não somos capazes de resistir, de suportar. E depois, nós vemos que a estes ele também justificou. Ou seja, naquele ato único, legal, diante do tribunal de Deus, nós encontramos justificação. Ele está falando aqui sobre o plano da salvação. Nós somos alcançados, né, de forma predestinada pelo próprio Deus, a partir de um chamado do Espírito Santo, de forma irresistível. E diante de Deus nós somos justificados pela obra de Cristo, num ato legal, num ato diante do tribunal de Deus. E aí nós vemos no final que a estes e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, ele vai concluir essa boa obra. E nós vemos que glorificou está no passado, né? Mas ainda nós não estamos glorificados, nós não estamos, né? E isso mostra também a certeza que nós temos da salvação e da obra completa a ser feita em nós, né? Nós que já fomos alcançados e que cremos verdadeiramente no Senhor, iremos ser glorificados, e já é uma realidade para nós. Já temos essa certeza, né? E nós devemos caminhar apenas cumprindo, né, de forma temporal o plano de Deus para que isso aconteça, com esperança, né, com alegria. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós começamos vendo lá em cima que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo está falando aqui sobre a sublime obra de Cristo. Ou seja, o fato de Deus ter entregue o seu próprio filho numa cruz por nós, evidencia que ele já fez o máximo que poderia fazer. Cristo, ele é o sublime amor, né? A maior obra que poderia ser feita como uma demonstração do amor de Deus por nós. E ele fala aqui no sentido de que se Deus já fez isso por nós, imagina as outras coisas. Muitas vezes nós, né, olhamos para o dia a dia, para as circunstâncias e encaramos com grande preocupação. Mas nós precisamos nos lembrar da obra de Cristo, né? Se ele fez isso por nós, imagina as coisas pequenas desse mundo, né? Ele vai cuidar de nós, ele nos prometeu isso. Quem os condenará? Mais uma vez ele se volta para o tribunal de Deus. Não tem mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. O Supremo Juiz já nos justificou em seu próprio Filho. A justiça já foi satisfeita em Cristo. Portanto, não há mais condenação. E aí Paulo ele conclui a terceira pergunta, afirmando que nada vai nos separar do amor de Deus. Ou seja, nenhuma circunstância da vida irá separar o verdadeiro crente de Deus, pois temos em Cristo a segurança da salvação, a certeza do cuidado dele por nós.
Ainda que nós venhamos passar por diversas adversidades, circunstâncias, né, difíceis nessa terra, o verdadeiro cristão ele vai perseverar, ele vai permanecer. Né? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos muitos mártires, né, muitos cristãos que foram mortos e perseguidos por causa do evangelho, mas que morreram crendo, porque aquelas adversidades não foram capazes de os separar do amor de Deus, assim como nada é capaz de nos separar do amor de Cristo. Né? Que o Senhor nos abençoe.